E na tua apresentação, você escreve uma palavra aqui, ó. Jogo da dominação. Você coloca assim, ó. Aliás, não é uma questão de preferência, é um jogo da dominação. Ou você domina sua mente, ou ela ou algo te domina. Por que você disse isso sobre esse livro? Cara, é porque eu acho que na nossa vida não existe uma instância passiva das coisas, né? Eu acho que se você não faz nada, você é consumido e dominado por algo, né? Para mim, o mundo ele é uma grande esteira rolante. Né? Não uma escada rolante, é uma esteira rolante. Ou seja, é um nível plano em que ela sempre anda para trás um pouquinho. E se você ficar parado, você volta. Se você andar devagar, você volta também. Sim. Ou fica parado. Então, para você pegar uma certa atração, você precisa avançar com velocidade na vida. Então, é um jogo de dominação. Né? Se você não controlar sua mente, ela vai te impor várias coisas que são um pouco mais humanas, instintos mais humanos. Isso vai te consumir, vai te dominar. Né? Então, isso aqui vai te fazer não conseguir abrir mão de nada na sua vida porque você quer tudo agora. Sim. Isso aqui vai acabar com o seu futuro. Você vai trocar o futuro pelo presente. Né? Então, se você não controla sua mente, ela que vai te dominar. Né? E o livro, ele usa uma metáfora, ou não, né? Ou não. Que é sobre o diabo. Então, você pode interpretar de várias formas, mas ou você controla isso, ou o diabo entra na sua mente e bota o que ele quiser lá dentro. Né? E metaforicamente falando, ele vai te colocar vários vícios, ele vai acabar com você, vai acabar com sua vontade, sua energia vital, vai te fazer parar de produzir, vai te fazer não criar relacionamentos duradouros, não produzir, ser um consumidor apenas. Vai acabar com sua vida. Então, Sim. ou você domina, ou você é dominado, cara. Tiagão, esse livro, pra você, cara, porque assim, pra mim esse livro, ele é um dos top, vamos dizer assim, top 10, cara. Mudou muita percepção que eu tinha sobre as coisas, sobre o mundo, sobre a vida, sobre os meus próprios pensamentos. O que esse livro representa pra ti, cara? Cara, pra mim, ele representa alguns pontos de viradas na minha vida e histórias importantes pra mim, tá? Tem duas histórias com esse livro. A primeira, acho que você vai lembrar, foi em 2018, quando a gente estava nos Estados Unidos. Sim. Tava eu, você, a Lalas e a Ká, e a gente tava procurando um lugar pra comer de noite, você lembra? A gente tava procurando um lugar pra comer de noite. A gente tava meio perdido, falou, cara, vamos comer o quê? E a gente começou a procurar, foi um monte de restaurante. A gente entrou em um lá que era bizarro de caro, não sei se você lembra disso, a gente falou, vamos pra outro, né? A gente foi pra outro, e a gente começou a jantar no lugar. E aí eu lembro que no estacionamento, você falou, Tiagão, tem um livro que você precisa ler. É um livro que chegou agora aqui, que é o Mais Perto que o Diabo. E aí eu falei pros meus mentorados na época. Os meus mentorados leram esse livro, todo mundo amou, e todo mundo falou que é o melhor livro da vida deles, é uma entrevista com o diabo e tal. Eu falei, que coisa louca, isso é muito legal. E aí voltamos pro Brasil, conseguimos esse livro. Né? A Ká, na verdade, pegou esse livro, e a Ká leu esse livro. E a Ká se apaixonou. E aí, tem uma parada que quando a Ká ela ama um livro, eu sempre leio depois porque eu sei que eu vou amar. Assim, aconteceu isso várias vezes. E aí, ela amou, e eu comecei a ler o Mais Perto que o Diabo. Então essa foi a primeira parte da história. A segunda foi quando eu comecei a ler o Mais Perto que o Diabo na virada do ano. Né? Eu lembro que estava na virada do ano lendo o livro. E, cara, naquele momento, aquele foi o livro mais importante da minha vida. Foi o livro mais legal, mais importante, mais impactante que eu já tinha lido até então. Né? Você tá falando aí de finalzinho de 2018. Finalzinho de 2018. Tá. Então eu li na virada de 2018, tava eu e a Ká. E aí, cara, eu lembro que a gente tava passando a virada de ano com alguns amigos nossos, né? Tava o Richard e eu e a Ká, a gente acordava às 5 da manhã pra ir na praia ler esse livro. E aí eu voltava e ficava lendo esse livro. Então, Era Itália, né? Não foi na Itália, cara. Eu nem lembro, foi uma praia. Eu não lembro. Tá. Você tava falando de Positano, eu acho, né? Mas não, foi uma praia aqui, cara. Eu não lembro qual que foi. E eu comecei a ler esse livro e a gente começou a se apaixonar pelo livro. A gente não conseguia fazer outra coisa. A gente não tinha vontade de sair. A gente só queria ler esse livro pra terminá-lo, porque era uma coisa nova. Sim. E uma coisa que eu curto no mundo dos livros é quando você lê uma coisa nova, conceitos novos, né? E que misturam um pouco de misticismo com realidade. E até então, esse livro não era famoso no Brasil. Ninguém falava desse livro. Ninguém conhecia esse livro. Sim. Né? Pelo contrário, é um livro que já tinha lançado há bastante tempo. Isso. Ninguém conhecia, não era popular, não era nenhum dos livros mais citados do Napoleon Hill. Era um livro proibido. É um livro proibido. Né? E a Carla, porra, leu, eu li, a gente se apaixonou por ele e começou a falar do livro. E aí, quando a gente lançou o Primocast, né?
O primeiro episódio que a gente gravou... é verdade, cara. Exato. O É primeiro verdade. episódio que a gente gravou É isso mesmo. foi o episódio do Mais Perto que o Diabo. E até hoje, ele é o episódio mais visto do nosso podcast. Né? Então, ele mudou o jogo para várias coisas. Mudou para o nosso podcast e fez o Mais Perto que o Diabo entrar no hall de livros. Sim, E desde então, ele entrou na lista dos mais vendidos e ele nunca mais saiu. sim. Ele deve estar lá uns 3 anos já, nos top 10 mais vendidos, depois daquele podcast, e ele nunca saiu da lista. Sim. Né? Então foi um livro muito incrível. E aí, para dar boa sorte aqui pro seu novo projeto ao vivo aqui, Sim. eu tava ouvindo esse nosso episódio e o Hugão, ele participou. E o Hugão, ele disse uma frase que eu achei muito legal, que foi o seguinte, que o medo é uma ferramenta do diabo idealizado pelo homem. Então, olha que frase foda. Sim. O medo é uma ferramenta do diabo idealizado pelo homem.